Sinal. O sistema está meio lento. Sim, agora sim. Veio o sinal. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na nossa segunda sessão, né, do dia. Agradeço a presença de vocês. Agora, quem está com o mando de jogo, né? Quem está aqui, a nossa convidada principal neste momento, é a Aline Pedroso. Ela vai se apresentar, ela é da AD Sampa. Eu a conheci num momento em que eu estava assim totalmente desnorteada com relação à continuidade dos trabalhos de Tiwaras Ticunas, né? Como empreendedora. A pandemia nos pegou de surpresa e, sendo assim, eu resolvi me reciclar, procurei a AD Sampa e uma das mentoras, né, uma das organizadoras do curso online que eu fiz foi a Aline Pedroso. E eu fico muito feliz por ela ter aceitado participar desse evento online, frisando que todas nós que estamos aqui, né, eu, a Thaís, né, empreendedora também, já fez cursos, né, também na AD Sampa, de maneira que é uma instituição que entrou nesse ano na minha lista, né, de carinhos especiais. Me ajudou a reerguer, eu não sabia o que fazia, né, reciclar nesse período foi muito complicado para mim. Então, Aline, por favor, se apresente, fique à vontade, nós vamos acompanhando você. Combinadíssimo, obrigada mais uma vez, Sandra. Vamos lá, né? Bom dia a todos. Eu sou a Aline Pedroso, tá? Eu vou ter que fazer uma pequena correçãozinha do que tu falou com relação ao ser da AD Sampa. Eu gostaria muito de participar do quadro da AD Sampa. Na verdade, eu sou do quadro colaborativo da AD Sampa, digamos assim, mas, na verdade, eu chego na AD Sampa através da minha empresa, que é a Agência Besouro. Nós participamos de um edital do ano passado da AD Sampa, onde nós, na verdade, esse é já o segundo edital que a gente ganha. Houve um primeiro edital no início de 2019, onde a Agência Besouro e outra empresa também ganhou, que é a Empreende Aí, acredito que vocês também devam conhecer. E agora nós já estamos no segundo edital, onde a Besouro, não vou falar o nome das demais, porque eu não vou me lembrar de algumas, mas enfim, somos 4 empresas que ganhamos, então, esse edital que a AD Sampa abriu com relação ao curso Fábrica de Negócios, que foi esse momento que a Sandra procurou a agência a AD Sampa, né, que é a Agência de Desenvolvimento de São Paulo. E então é uma agência assim que eu não conhecia, óbvio, enquanto gaúcha, morava em Recife, moro em São Paulo, agora eu tô de férias, mas enfim, essa outra parte. Mas não estou em São Paulo nesse momento, mas eu moro em São Paulo há quase 2 anos, é o tempo que eu conheço a AD Sampa, e eu levanto a bandeira da AD Sampa onde eu vou, assim, do carro de aplicativo que eu pego até qualquer lugar que eu tenha oportunidade de bater um papo, eu pergunto, tu conhece a AD Sampa? E se não conhece, eu já falo para seguir nas redes sociais, procurar saber, porque eu acho que eles têm um trabalho incrível. O Fábrica de Negócios, que foi o curso que a Sandra fez, que a gente teve que reinventá-lo, na verdade, porque ele era um curso feito de maneira presencial nos ecossistemas periféricos de toda a cidade de São Paulo. E aí a gente levou 6 meses para co-criar a metodologia do Fábrica, né, para que a gente conseguisse fazer de maneira online e não tivesse as perdas, né, que a gente sabe que a gente eventualmente tem no ambiente virtual, questão de internet, questão por também ser um curso gratuito, é uma barreira que a gente também enfrenta, já enfrentava no presencial e no online, ficou muito mais acirrada a disputa, porque vários outros órgãos, várias outras pessoas passaram a gerar conteúdo nas redes sociais, claro, se reinventando, né, se ressignificando. Eu fico muito feliz com relação a isso, mas eu também entendo que a gente passou a ter uma concorrência muito maior. Enquanto a gente era um curso de 6 dias que ia até o aluno, né, o encontro dele, a gente passou a ser mais um
concorrendo, disputando aquela atenção e disputando pessoas que têm um interesse em aprender mais sobre empreendedorismo. Falando um pouquinho de mim, né? Como eu disse, eu sou gaúcha, mas eu não moro no Rio Grande do Sul há muitos anos, vou sempre para visitar a família, mas por isso que sotaque misturado. Morei muito tempo no Nordeste. Atualmente, como eu disse, eu moro quase há 2 anos em São Paulo, que é o tempo que eu conheço a Desampa, que é o tempo que eu replico a metodologia do Fábrica de Negócios, e acrescentando também um pouquinho, a Sandra, na verdade, participou de um outro programa que é quase parecido com Fábrica de Negócios, mas que é o Mais Mulheres também, da Desampa, mas ele tem alguns plus a mais com relação ao Fábrica. Eu acho que o principal diferencial do Mais Mulheres são as mentorias que as alunas recebem, por ser mais mulheres, né? Eu posso dizer que são todas alunas, elas recebem pós-curso, dentro das maiores dificuldades que cada uma tem, que cada uma entende que tem. E mesmo após passar o curso, essas dificuldades ainda permanecem, e aí quando eu digo dentro de alguma área, finanças, marketing, vendas, e por aí vai, elas têm direito a receber mentorias sobre esse assunto com pessoas, com mentores especialistas da Bumit, que é uma outra empresa também em parceria com a Desampa, mas o que eu acho mais legal de tudo é o conteúdo riquíssimo que a gente gera para essas alunas, e o que eu acho mais legal que é sem custo nenhum para a ponta, assim, ninguém da ponta tem nenhum tipo de custo. A única coisa que ele tem é o benefício de receber o conhecimento para conseguir se reciclar, né? Na verdade, como a Sandra disse, são cursos ou dependendo do teu estágio do teu negócio, ou ele é um curso que ele pode ser para te reciclar, como ele pode ser um curso para quem está começando do zero. Ele abrange todas essas etapas, né? Tanto de início, tração, alavancagem, escalonamento, enfim, em todas as etapas que o teu negócio tiver, com certeza, se não esse curso da Desampa, mas com certeza um dos cursos da Desampa pode te ajudar, por isso que eu sempre levanto a bandeira deles, mas então foi isso que eu falei. Gostaria muito de ser da Desampa, mas eu sou, na verdade, a minha empresa, na verdade, ganhou um edital com a Desampa e nós temos essa parceria aí há quase 2 anos. Legal. Foi muito importante para mim. Nesse ano, eu acho que foi um dos melhores cursos, né, que eu fiz durante esse período de pandemia, porque me permitiu pensar, reciclar. As mentorias foram muito importantes, aqueles toques que você dava no Classroom também, muito interessantes. E eu gostaria dizer uma coisa que eu começo a pensar, né? Eu queria saber, só eu, é claro que não, mas só eu, você tem percebido a dificuldade? Como é que as pessoas estão se refazendo nesse período? Existe uma estatística de empresas que, que desapareceram, que se Que não conseguiram criaram acompanhar. nesse período? Porque, assim, existe uma preocupação aqui, assim, minha, não sei se das demais. Esse período foi um período muito complicado e inédito na história do planeta, na história do Brasil. E o que eu percebo é que muitas pessoas que não tinham pretensão nem ideia de partir para um empreendedorismo, para a abertura de um negócio, tem se voltado bastante para isso, para suprir necessidades. Né? E isso me parece um movimento passageiro. Você acha que isso é de fato? Ou as tendências devem se consolidar? As empresas que estão sendo criadas neste momento, elas tendem a se consolidar? Ou é um momento para passagem de ciclo, passagem de problema, e isso deve se arrefecer na história do Brasil daqui 6 meses, 1 ano? Entendi. Bom, Sandra, incrível a tua pergunta. Adoro, é uma coisa que eu gosto de falar muito. É o seguinte, o que a gente vê muito hoje, esse movimento que tu fala, é o empreendedorismo por necessidade, né? Que é o quê? O cara não tem agora recurso, ele não consegue um emprego, a gente sabe aí que o desemprego está em 14%, recorde
É recorde em cima de recorde que a gente vem batendo com relação ao desemprego, né? Então, as pessoas estão vendo que sair para procurar emprego, essa questão CLTista, não sou contra isso, quer dizer, como eu sou muito, muito pelo empreendedorismo, talvez aconteça uma barreira entre a CLT e o empreendedorismo, mas só para com a minha pessoa, tá? Para comigo, eu não gosto de levantar muito essa bandeira para os alunos, porque eu acho que cada um sabe o que é melhor para si, mas eu entendo sim que existe agora um movimento do empreendedorismo por necessidade, que são aquelas pessoas que não conseguem emprego e, de fato, elas estão empreendendo de qualquer jeito, assim, da maneira que dá. Só que eu também entendo que, no início, eu achei que, essa galera aí vai começar a empreender agora, e aí, quando as oportunidades, né, quando o Brasil, enfim, retomar, o Brasil e o mundo, né, como tu bem colocou, as coisas começarem a retomar, essa galera meio que vai desistir e vai voltar a procurar emprego. Só que eu entendo também que o empreendedorismo, eu vejo o empreendedorismo como uma arte, assim, uma coisa que quase que um bichinho, quase que viciante. Um bichinho que pega a gente, assim, e depois que pica, parece que é uma coisa... Ó, estou toda arrepiada. Que é uma coisa que é meio que irreversível. E eu vejo muitos alunos, assim, que chegaram no curso, porque eu também não dou só a DESAMP, eu dou outras metodologias também com relação ao empreendedorismo, inclusive uma delas é justamente o empreendedorismo por necessidade, que é o cara não ter ideia nenhuma e ele sabe que ele precisa ganhar dinheiro, ele sabe que ele precisa empreender, então a gente faz uma construção a partir do sonho dele, porque eu também gosto de dizer isso, não adianta, se a gente estiver falando de um empreendedorismo por oportunidade, mas que a pessoa está só realmente tapando um buraco, como, por exemplo, que eu gosto de falar em aula, porque sempre tem aluno que vem e me pergunta, Aline, o que está dando dinheiro agora? O que eu posso fazer agora que mais está dando dinheiro? Eu não gosto de seguir essa linha, porque eu gosto de seguir mais uma linha de propósito. O que tu sabe fazer, o que tu gosta de fazer, que a partir daí a gente entende, que eu entendo que tu vai conseguir empreender com gosto, empreender com vontade, tu vai colocar toda a tua energia em cima daquilo. Inclusive, eu gosto de dizer, agora com pandemia, o que está dando para empreender? Álcool gel e máscara. Tu sabe costurar? Não. Tu é químico, tu consegue fazer um álcool gel em casa? Não. Então, não adianta eu te dizer o que está dando dinheiro agora. Então, mas eu entendo que essas pessoas que querem saber o que está dando dinheiro agora, realmente seja um empreendedor que ele só está agora realmente para ganhar dinheiro com relação ao período que a gente está vivendo, né? E aí, tão logo as coisas melhorem, digamos assim, ele vai deixar de empreender, sim, para ir procurar um emprego, que é o certo, que é o garantido, toda aquela questão que a gente sabe, esses benefícios, né, que a CLT traz para a gente, traz para as pessoas. Mas eu entendo também que a grande maioria dos meus alunos que está migrando, os meus alunos não, né? A grande maioria das pessoas que eu converso, seja aluno, seja quem for, pessoas que estão empreendendo com aquilo que gostam e estão aprendendo que sim, elas podem ganhar dinheiro trabalhando para elas mesmas, e aí depois tem toda uma questão, quando a coisa já está firmezinha, o cara começa a contribuir com o MEI dele, aí ele entende que os mesmos benefícios que a CLT faz, quando ele paga o MEI dele, ele também consegue ter. Então eu entendo que, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, existe sim uma galera que só está por empreender durante a pandemia, então logo acabe as coisas, ele vai voltar a procurar emprego, mas eu vejo sim que a grande maioria que começa a empreender por necessidade, mas empreende com uma coisa que gosta, que saiba fazer, que entenda que aquilo ali é o propósito, que vai fazer com que ele realmente acorde todos os dias motivado para fazer, e quando ele vê que as coisas começam a dar certo, e quando a gente faz aquilo que a gente gosta, as coisas começam a dar certo, sim, eu entendo que realmente essa pessoa não volta mais. Ela não volta mais a procurar um emprego formal e ela se mantém, sim, na linha de empreendedorismo, e aí só tende a crescer com o empreendimento, com o negócio dela. Tem pessoas, né, que do momento, né, assim, olha, tem gente chorando, eu vou vender lenço, né, e não se preocupam realmente em buscar isso, a aptidão dentro de si mesma, né? Olha só, Aline, eu estava assistindo uma palestra do Leandro Carnal, e ele estava falando que o empreendedorismo hoje, né, como ele citou outras duas situações, mas o que me chamou a atenção foi a questão do empreendedorismo. Ele disse que
está sendo vista como uma espécie de religião do tempo moderno. Então, muitas vezes existe uma discussão, vamos assim, uma imposição da sociedade para o empreendedorismo. As pessoas que não conseguirem empreender, elas estão sendo descartadas até como incompetentes, né? Como pessoas que não têm visão de mundo, que não se interessam por si mesmas. E a questão que surge eu, por exemplo, eu sou concursada. Então, assim, eu não sou inicialmente de uma família de empreendedores, né? Aliás, eu fui criada para ser a concursada, a segura, né? Porque, assim, na minha família, nós temos, assim, a ideia do pinga, mas não seca. A Ana vai rir daqui a pouquinho, porque ela sabe o que eu estou falando, a Ana, minha irmã. Então, assim, é o pinga, mas não seca, e as pessoas da sociedade em geral, observam o concursado, o seletista, né, que está há muito tempo no seu trabalho, como uma pessoa encostada, que não tem ambição, que não é empreendedora. Então, nós estamos entrando vamos dizer assim, nós estamos sendo vistos como preconceituosos, né? O funcionário público é aquele que está encostado, enquanto que o empreendedor, né, é aquele que verdadeiramente carregará o A futuro economia? do país, a economia, nas costas. Agora, o que nós percebemos também que, se todos virarem empreendedores, a sociedade se saturará, né? Ou seja, quem vai cuidar de outras questões? Se todo mundo, sei lá, fritar bolinho para vender, estou dando um exemplo, tá? Desculpe a Thaís, me desculpe, tá aí, como pode entrar na conversa também, mas esse é um ponto de vista, eu estou querendo instigar mesmo a discussão. Se todos fizerem como eu já fiz, né, e faço ainda, se todos fizerem bolos de pote, ninguém vai comprar bolo de pote, porque se todo mundo faz, né? E, ao mesmo tempo, se nós começarmos a ver o funcionário público, por exemplo, como o encostado, também não é uma verdade, né? Posto que nós estamos aqui também servindo e criando, né, situações de excelência, porque muitas vezes, né, o empreendedorismo, né, a vontade de trabalho e de superação tem que ser exercida por exemplo, professores aonde falta, né, em estabelecimentos onde falta giz, né? Então, assim, para conseguir dar uma aula boa, perfeita, ou pelo menos razoável, só com cuspe e giz, eu tenho que, sabe, dar muitos tratos à minha criatividade e mesmo, né, não sendo uma empreendedora clássica do jeito que a sociedade vê, eu estou sendo criativa e empreendedora dentro do meu espaço de trabalho. Eu gostaria que você tentasse, né, tirar essa minha atenção, vamos dizer assim. A tua última fala cortou para mim, Sandro. Você falou, eu gostaria que tu... Repetisse? Não, só a tua última fala cortou para mim quando tu disse, eu Não, eu gostaria que disse tu... que, por exemplo, eu, como funcionária pública, eu empenho a minha criatividade, eu sou assim, eu estou empreendendo, estou sendo criativa num espaço que me exige. Por exemplo, se eu não sou a empreendedora clássica, né, que a sociedade tende a aceitar e bater palmas, mas eu sou aquela que está escondida no ambiente público e tenho que me desdobrar, né, para tirar uma aula boa, tendo apenas cuspigis, ou seja, eu me desdobro, eu sou uma empreendedora, mesmo não sendo da maneira clássica de ver isso. Era isso que você perdeu? Isso, exatamente Tá. isso. Oi, pode falar.
Não, é só isso. Eu gostaria que você... Legal. Legal. Vamos ver. Eu devia pegar uma caneta aqui para anotando os pontos. Mas 3 aqui da tua fala, 3 coisas que me chamam muita atenção. A primeira é sim, tu pratica o intraempreendedorismo, que são pessoas que empreendem dentro das empresas. Por mais que tu faça, por mais que tu seja vinculado a um órgão público, o órgão público ele não deixa de ser uma empresa, né? Uma empresa prestadora para a sociedade e por aí vai. O que tu pratica é o intraempreendedorismo, que é justamente vestir a camisa da empresa, digamos assim, a instituição a qual tu é vinculada, justamente para que tu consiga, com toda a tua atratividade, tu sabe o dobrado que tu come para te usar toda uma criatividade, toda uma questão para conseguir manter o aluno em sala de aula, que é uma coisa que não é valorizada, mas tu sabe, o que não é só simplesmente pegar o giz e tudo mais e achar, nosso funcionário público tá bem na vida, tá resolvido e tudo mais, parece que tu já recebe um script, a hora que tu acorda, tem que dar isso, depois vai dormir. Esse que é o comodismo que eu entendo que muitas pessoas erroneamente enxergam como funcionário público, principalmente quando a gente está falando de professor, né? Para mim, professor é a figura maior, tanto que durante em sala de aula, eu comentei isso, tu sabe disso, eu não gosto de ser chamada de professora, justamente porque eu acho que professor é uma outra coisa, assim, professor é uma coisa que está acima de tudo, de todos, e tá lá e eu não consigo nem me imaginar, assim, ocupando um espaço desse, ocupando ocupando espaço, né? Ocupando essa nomenclatura. Eu não me considero uma pessoa digna disso, digamos assim. Por isso que eu gosto mais da nomenclatura facilitadora. Mas sim, tu é uma empreendedora, tu utiliza toda a tua criatividade e realmente é muito complicado a gente na sociedade hoje, porque é isso, nossa, o cara tá lá ralando, empreendedor, tá lá vendendo o bolinho de pote dele, enquanto a funcionária pública lá reclamando que não tem estrutura X para trabalhar, sendo que o salário dela está garantido no final do mês. Só que tu é uma pessoa que simplesmente não vai, beleza, meu salário está certo lá no final do mês, tá, mas eu preciso fazer jus a esse salário. Então, o que tu utiliza? Tu utiliza toda a tua estrutura, toda a tua criatividade. Eu tenho certeza que todos os cursos que tu faz, além de pensar na Tiwara, com certeza tu deve pensar numa aula melhor que tu queira dar. Então, eu entendo que sim, e entendo também que a sociedade muitas vezes não entende essa outra parte, entende só que tem uma pessoa que mama nas tetas do governo. Desculpe o termo, mas muito já ouvi falar isso, acho totalmente errado, mas é quase isso. Então, existe sim a prática do intraempreendedorismo de ti com relação à tua profissão. Outra parte que tu falou assim agora é a religião, o glamour, né, do empreendedorismo. Isso é um termo muito novo, né? Antes não se falava em empreendedorismo, não se falava em empreendedor, não se falava em microempreendedor, não se tinha MEI, ninguém olhava pro empreendedor. Quem é que ia se preocupar com um cara que vendesse bolo de pote? O governo nunca olhou também. E as pessoas também eram mal vistas, tanto que o nome antigamente, na época da minha avó, era trabalhar por conta, o fulano trabalha por conta. E aí depois, logo em seguida, do trabalho por conta, veio o autônomo, o profissional liberal, que aí todo mundo era uma coisa, era quase que o por conta era o pequenininho, o autônomo era aquele que já estava um pouquinho melhor, e o profissional liberal é aquele cara, né, que tinha uma formação a nível superior, mas trabalhava por conta, mas também era igualmente respeitado. Então, o que acontece? E aí, né, com o boom, né, as pessoas começaram a entender que o empreendedorismo, essa nomenclatura que poderia, enfim, né, a própria economia do país poderia girar baseado no empreendedorismo, aí começa-se a dar as oportunidades, começam-se a pensar nas linhas de crédito, começa o governo a olhar, não, é melhor eu tirar esses 50 pila desse cara aqui que está gerando alguma coisa do que não tirar nada. E aí cria-se o Simples Nacional e por aí vai. Então, sim, existe toda essa questão, só que a glamorização, só que a gente sabe que o empreendedorismo, ele não é fácil, principalmente quando a gente tem que estar o tempo inteiro se reinventando, que foi o caso da pandemia, que muitos acabaram ficando, mas em contrapartida, muitos também descobriram coisas muito legais. Eu estava lendo uma reportagem sobre coisas que foram inventadas durante a pandemia, assim, que eu achei sensacional. Metade delas eu queria ter inventado, assim, porque eu vejo que existe muita criatividade, e é isso. Empreendedorismo é sinônimo de criatividade. Se tu não tiver, ninguém é obrigado a ter, ninguém é obrigado a nascer com isso, nossa, criativo nato, não. Se fosse assim, não, né, o mundo seria muito mais fácil. Só que a gente pode desenvolver isso fazendo justamente o que tu faz, fazendo eventos, conectando pessoas,
lendo a respeito, vendo palestras a respeito, enfim, isso a gente acaba aflorando dentro da gente. Então, sim, é uma religião, sim, existe o glamour, só que a gente sabe que tem muito trabalho, assim, muito trabalho de verdade, enquanto numa CLT tu trabalha 8 horas por dia e tal, como empreendedor tu chega a trabalhar até 20 horas por dia, dependendo do teu negócio, ou mais até, se duvidar, não dorme, mas tu sabe que é tu por ti mesmo e tu coloca toda a tua energia naquilo. Então isso que eu acho que é muito legal, assim, também trazer, que não é só, ai, que legal, a parte boa, olha que bonito, empreendedor e tudo mais. E a última coisa que eu queria falar foi a questão que tu disse de se todo mundo virar empreendedor. Eu já pensei nisso, assim, caramba, mas aí também eu acabo criando a barreira na questão de, tá, mas será que todo mundo, por isso que eu levanto muito a bandeira do propósito, será que todo mundo tem o propósito de fritar bolinho? Será que todo mundo tem o propósito de vender pote? Por isso que aí entra a galera do por necessidade. Muita gente está empreendendo agora na pandemia por necessidade e óbvio que a pessoa vai para o caminho mais fácil, que é fazer um bolo de pote, com todo respeito, eu não sei exatamente quem está online, como a Sandra pediu desculpas, eu também já peço desculpas também. Mas muita gente migrou para o fácil, para fazer a trufa. Oi? Eu faço bolo de pote. Olha, é a galera do bolo de pote, é a galera da trufa, é a galera do pão feito em casa, é aquilo que a gente sabe fazer. Que é aquilo que, se a gente não sabe, uma avó, a gente viu um vô fazer alguma coisa, vai na internet e procura saber. Só que é essa galera que realmente não vai se manter pós-pandemia, porque vai chegar uma hora que realmente vai estar saturado o mercado. Se todo mundo realmente resolver vender bolo de pote, daqui a pouco vai virar o escambo do bolo de pote. E aí ninguém mais vai comprar nada, a economia não vai mais girar, vai ser só quase um escambo. Eu também penso muito no escambo também, uma coisa que eu acho muito legal, já vi essas práticas, e principalmente agora com pandemia, condomínios que estavam trabalhando com escambo, moeda própria, eu viajo assim nessas coisas. Eu sei que é muito difícil a gente voltar para esse tempo do escambo, mas é uma coisa que muito me chama atenção, claro, né? Não tem mais como a gente ser, porque eu não posso simplesmente dar bolo de pote e receber o meu aluguel, por exemplo. Então, pensando nessa maneira essa maneira maior, digo assim, mais macromática, né? E aí, realmente não tem como ser só isso. Mas eu entendo também que sim, existe a galera da oportunidade que vai vender bolo de pote, vai passar a pandemia, não vai mais vender bolo de pote, mas eu entendo também que quanto mais pessoas entenderem que elas podem empreender, só que empreender com o propósito. E só no efeito manada aí, até porque, é como tu disse, daqui a pouco o mercado satura, ela vai entender que ela não pode continuar vendendo de pote se ela tem 5, 6 pessoas vendendo bolo de pote na volta dela. Então ela precisa entender que ou ela empreende com alguma coisa que ela goste, ou realmente ela vai ter que voltar para a fila lá da galera que procura emprego. Não tem muito o que fazer. Oi? Oi? Estou com o microfone desligado. Olha, não, entendi, interessante a sua exposição. A Thaís está pedindo para falar. Vamos ouvi-la então. Fique à vontade, Thaís. Oi, Thaís. Oi, tudo bom? Vamos lá. Vou dar meu parecer em relação ao empreendedorismo. Não porque vocês falaram do bolo de pote, tá? Mas eu ainda não eu estou aqui instigando, estou instigando. Estou brincando. Então, em relação à fala da Sandra, é muito curioso, assim, porque quando você falou assim, Sandra, eu fui criada para ser funcionária pública, né? E isso, entre as famílias negras, afrodescendentes, enfim, é muito comum, né? Porque a parte eu falo a parte negra da força, a parte da minha família que é negra, todos são funcionários públicos. Meu tio foi professor a vida inteira, o meu primo é professor de educação física, a minha prima é professora de português, o meu outro primo é administrador, faz parte da administração da escola, a minha tia participou da cantina, e a vida inteira eles falaram pra gente, faz concurso, faz concurso, faz concurso. E a gente tentou, e a minha irmã sempre quis fazer concurso, eu nunca fui muito atrás desse negócio de fazer concurso público, não era muito a minha pegada, minha irmã sempre quis fazer. E ela pesquisando, estudando,
era uma forma de você mostrar o seu potencial sem precisar se mostrar. Porque a gente sabe que quando você se mostra independente, dependendo do local onde você está, você já é barrado pela sua aparência. E no funcionalismo público você prova que você é capaz através das provas e tudo mais. Isso é uma coisa que eu queria falar. Então, assim, foi uma forma de sobrevivência, eu acredito, assim, talvez inconsciente, consciente, eu não sei. Sei que minha família inteira é funcionária pública, as esposas, os meus primos, eu acho muito interessante. E já ao lado da minha mãe, sempre foram empreendedores. Meu avô foi antigamente o caixeiro viajante, viajou o Brasil inteiro vendendo. Minha avó produzia e ele saía para vender. A minha mãe sempre trabalhou no comércio e ela sempre falou assim: eu faço o meu salário porque eu vendo de acordo com aquilo que eu quero vender e eu faço meu salário. E minha mãe sempre sustentou a gente trabalhando assim. Então é muito interessante a fala de vocês, porque vamos supor, eu tenho o exemplo das duas partes, né? A parte empreendedora e a parte funcionária pública. E eu, até um tempo atrás, eu gostava dessa história de ser CLT, porque eu falei assim, é uma segurança, né? Uma falsa segurança ser CLT, mas era uma segurança, na minha cabeça era uma segurança. E quando eu comecei a empreender, foi justamente isso que a Aline falou, se você não empreende com propósito, fica muito difícil. Eu fiz um curso em 2015 no Senac sobre empreendedorismo, e que a professora falava justamente isso, fala, gente, se você acha que empreender é trabalhar a hora que você quer, lê do engano. Empreender é trabalhar muito, muito, porque até você conseguir se estabelecer e falar, agora eu dei certo, você tem que trabalhar muito. E é exatamente isso também que a Aline falou, se você não tem um propósito, fica pesado, né? Por isso que hoje eu já fiquei, sim, fazendo doce até 2, 3 horas da manhã, dormi 2 horas, levantei, peguei minhas coisas, botei no carrinho, peguei metrô, fui fazer uma feira lá do outro lado da cidade, mas eu fazia com gosto. Agora, se você faz isso e você não está satisfeito com aquilo que você quer fazer, fica muito pesado. Então, as pessoas viram para mim, nossa, que legal, você trabalha em casa. Cara, não sei, depende. Eu sou mãe, eu sou esposa, então, e eu trabalho em casa. Então, vira uma mistura de tudo, chega uma hora que você está bem cansada. E a Aline, com certeza, deve ter muitos alunos, já deve ter falado com muitas pessoas que vivem assim. E realmente o MEI ajuda muito a gente, eu sou MEI e tô com as minhas coisas em dia e é uma vantagem. Mas também é isso que a Aline falou. Eu sempre ouvi assim, quando eu era mais nova, eu ouvia, falava assim, seu avô foi caixeiro viajante. Aí o outro da família, não, o seu tio-avô era camelô. Mas, gente, eles eram empreendedores desde sempre, porque eles sabiam o que vender, sabiam onde vender, sabiam como sustentar a família. Então, eles eram empresários, né? Só que não tinha esse reconhecimento e também era uma coisa mais marginalizada, que não é, porque às vezes você precisa de, ainda mais na época do meu avô, tipo, 1950, que não tinha, que a facilidade das coisas não eram como hoje, às vezes precisava de uma pessoa no meio da rua vendendo alguma coisa para você ter acesso àquilo. Então, eu acho que a gente tem que também ressignificar isso, mudar um pouco essa visão. E também deixar muito claro que o empreendedorismo não é uma coisa legal, eu acordo às 10 horas da manhã, aí eu vejo um pouco de televisão, tomo meu café e eu vou ver o que eu vou fazer. Não, muito pelo contrário, eu já durmo pensando como vai ser meu dia do outro dia para eu poder prover aquilo, né? E eu acho que realmente eu via uma reportagem falando que engenheiros, advogados e pessoas que perderam o emprego começaram a fazer comida. Vou fazer comida em casa. E eu acho que é uma coisa que não vai ficar também, porque depois essas pessoas vão querer os seus empregos de volta ou vão querer se empregar novamente, né? Então vai ter
um ajuste na cesta e as pessoas vão começar a voltar para os seus lugares, outras não, porque outras deram muito certo. Então, era isso que eu tinha a acrescentar. A Sandra está querendo falar, fique à vontade, Sandra. A casa é sua. É nossa, a Casa Tiwaras é nossa, de todos os participantes. Legal isso que você lembrou, a questão do funcionário público, né? Eu tenho também duas situações, né? Eu me lembro da minha avó, da minha mãe, fazendo cocada e punha na cestinha, e o meu avô, né? Vó Marinita, vô Venâncio, e ele ia vender na vizinhança, né? Inclusive é uma imagem, né, a qual eu tenho muito carinho. Inclusive referência. Hã? É uma referência. É uma referência, né? E inclusive um dos capítulos do meu próximo livro, atenção, aguardem, fala sobre isso, né? E eu tenho muito carinho com relação a isso. Mas tem duas partes da família, né? Então, tem a parte empreendedora e tem a parte não empreendedora. E ao longo da minha vida, o que eu observei, a Ana vai confirmar, né, comigo, ou não, vamos ver, é que assim, quando havia necessidade, entendeu? As pessoas começavam assim, empreendedorismo passa a ser, na minha cabeça, né, isso se constrói, né, ao longo da minha infância, uma coisa paliativa, né? Então, assim, empreendedorismo, assim, olha, a mãe começou a lavar roupa para fora, a mãe começou a passar, né, a avó está vendendo cocada, então, assim, olha, provavelmente está faltando alguma coisa, nós precisamos suprir alguma coisa, né? O salário do meu pai não está dando, a aposentadoria dos avós não está chegando ao final do mês, então nós crescemos com essa ideia, né, de que o ideal é o funcionalismo público, né? É o funcionalismo público. E é o tal do pinga, mas não seca, é uma frase que vira e mexe, borbulha na minha cabeça, né? E sim, a partir da década de 40, entrar para o funcionalismo público no Brasil passa a ser uma estratégia dos afro-brasileiros, por causa exatamente disso que a Thaís acabou de falar aí. Assim, a sua competência transparece no concurso, a sua competência não tem cor, a sua competência não tem cara, você vai lá, presta o concurso, né, junto com orientais, caucasianos, indígenas, negros, e lá no papel, quem tirou nota maior fica com a vaga que está disponível. Então, a partir do momento em que surge essa lei, né, com Getúlio Vargas, esta passa a ser uma estratégia, sim, para a manutenção da família negra no Brasil, né? Então, essa ideia que está enraizada, né, nas nossas cabeças vem daí. E na outra live, né, na live da Thaís, nós acabávamos de lembrar, né, falamos também da imagem, né, da negra quituteira, que sai da escravidão e passa a ter que se sustentar, e que, infelizmente, a imagem disso que foi construída, né, essa imagem que foi construída ao longo da história do Brasil, não só do Brasil, né, mas eu digo, como eu digo para os meus alunos, né, a América toda, né, foi construída a partir da escravização, né, de pessoas, né, africanas e indígenas, cresce com essa mentalidade, né? Então, assim, é uma situação preocupante e que nós estamos procurando discutir agora, tanto é que, né, temos agora tanto a Aline como Thaís
neste momento de discussão na Casa Tio Aras. É só um comentário. Quem quiser pegar o gancho. A Thaís continua de mão levantada. Pode falar, Thaís. Não? Não, gente, eu caí. Eu voltei agora. Ah, tá. Tá oscilando mesmo. Aqui também tá meio estranho. Tá esquisito. Não, mas era isso mesmo que eu queria ter acrescentado. Infelizmente, eu não consegui ouvir toda a fala da Sandra, mas tudo bem. Alguém mais gostaria? Eu só queria ir ainda nessa questão do empreendedorismo, né? Que existe o empreendedorismo por oportunidade e o por necessidade, né? Por necessidade é esse que a gente vem discutindo e tudo mais. O cara que perdeu a renda, veio pandemia, ele precisa ter a retomada de renda, ele não consegue emprego, e aí ele vai lá, de alguma maneira, ele vai na internet, procura alguma coisa e pum, vai lá e começa a empreender, e pode ser que ele tome gosto pela coisa ou não. E existe por oportunidade, que eu acho que é o melhor dos mundos, que é a bandeira que eu levanto, que é isso, a pessoa tem um propósito, a pessoa tem uma aptidão, a pessoa tem uma habilidade, que a gente sempre discute isso em sala, a Sandra sabe, que a pessoa tem uma habilidade e a partir dessa habilidade ela consegue empreender e aí ela consegue atender um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas começa a reconhecer esse trabalho como bom e começa a remunerar por isso e esse é o melhor dos mundos. E aí também falando um pouco da questão de todo mundo ser empreendedor, a grande questão é que o empreendedor, o microempreendedor, ele é visto sempre como microempreendedor. E a impressão que eu tenho é que ninguém entende que talvez esse microempreendedor, se ele for um microempreendedor hoje, ele já consegue contratar uma pessoa. E a grande intenção do microempreendedor é virar o famoso empresário, né? Que antigamente era o cara, né? Que eu odeio essa nomenclatura, mas enfim, o empresário hoje ele é visto como empreendedor que deu certo. E aí ele vai ter uma empresa, ele vai contratar 5, 10, 15, 20 pessoas e por aí vai, dependendo do porte da empresa, que eu acho que é o grande X da questão. É tu empreender por oportunidade de fazer o que tu gosta e ter um crescimento tão abundante que tu consegue empregar pessoas. É esse o melhor dos mundos que a gente quer galgar e é para isso que a gente está aqui, né? Que é para tentar fomentar esse empreendedorismo e fazer com que as pessoas façam a coisa certa e de tão certo que dá para que aconteça esse crescimento e por aí vai. E aí contratação e é isso. Eu tinha para falar que eu tinha esquecido na fala anterior. Legal. A Ana quer falar? Pode falar. Eu queria só agradecer, né, e me identifiquei com a fala da Aline. Prazer em conhecer a Aline. Eu aprendi num curso que eu fiz há muitos anos atrás, que eu estava descontente um pouco com o meu trabalho, que eu sou funcionária pública, e aí eu fiz um curso de turismo, né, técnico em turismo, e eu aprendi a respeito da questão de empresa, né, empreendedorismo, e quando eu voltei depois desse curso para a minha empresa concursada, eu tive isso na minha cabeça e eu sempre trabalhei em cima dessa questão, que é você empreender, fazer o que você gosta, né, como você disse aí, motivado. Então, eu fiz um parâmetro com esse aprendizado que eu tive no curso de turismo, o que você pode fazer para fazer o que você gosta, dentro do que eu já fazia. Então, é só para ilustrar, né, que foi o trabalho que eu desenvolvi dentro da segurança pública, que é esse trabalho que eu faço com as crianças. Então, praticamente, eu empreendi, né, dentro da minha questão aqui. Então, é só eu que faço, né, o que eu faço aqui dentro da instituição. Então, hoje disseminou, né, vai ser difundido aí para todo o estado, e é uma forma de você mostrar que você também pode empreender, né, dentro do funcionalismo público aí, você fazer o que você gosta, motivado. Então, você trabalha mostrando para as pessoas que você pode também fazer o melhor, empreender dentro do seu trabalho. Era essa aí a minha contribuição. E agradeço já
de poder participar dessa roda de conversa aí bem lucrativa intelectualmente aí para nós. Valeu, Ana. Então, eu acho que, olha, é uma das melhores aqui, está contribuindo bastante. Eu gostaria, inclusive, de propor a agência Aline e a agência Besouro uma parceria. Um dos intuitos desse encontro, né, que começou ontem, hoje, inclusive não se esqueçam, às 19 horas, show virtual com o Jorge Nascimento, saxofone e convidados. Um dos intuitos é nos prepararmos para o que vem aí pela frente, né? Nós gostaríamos de organizar cursos, oficinas, encontros, um por mês. Um encontro ou uma série de encontros temáticos, né? Assim, de 3 dias, um final de semana, até metade do ano. Aí nós reorganizamos isso lá para junho, julho, e a partir, né, desse reequacionamento, essa reorganização, nós continuamos ou não. Aí eu gostaria de até perguntar, né, já para a Aline, se ela topa. A Thaís, eu sei que topa. A Ana, eu sei que topa. Tiuaras, a família Tiuaras está, né, já pensando nisso. E eu gostaria que a Aline pensasse também numa parceria e numa organização, né, de eventos nesses termos. Este evento, como a Aline sabe, porque o primeiro contato que nós fizemos, ele pretendia ser semipresencial, né? Nós pretendíamos abrir a Casa Tiuaras e fazer um evento com pessoas presenciais, né? Com toda segurança, claro, as pessoas que fariam a manutenção e organização da casa e organizariam as rodas de conversa, e receber pessoas também virtualmente, né, que nos auxiliariam nesse trabalho. Então, assim, esse encontro, para mim, o primeiro, está sendo um marco. Eu acho que vai ser chave para o que nós pretendemos até o final do ano. Nós já estamos, assim, com cuidado, claro, acreditando na vacina, acreditando que estaremos em condições de fazer isso semipresencialmente daqui uns meses, mas nós pretendemos manter esse formato virtual. E aí, Aline? Como é que eu não vou topar um negócio desse? Com certeza, falar sobre empreendedorismo eu não sei se é exatamente sobre empreendedorismo, não sei nem o que é, mas a gente organiza, claro que eu topo. Eu acho que o nosso papel é esse, o meu propósito é esse, a gente fala tanto em propósito, né? Eu demorei muito para entender qual era o meu propósito, qual era a contribuição que eu podia dar para a sociedade, porque existia uma inquietação. Nunca fui concursada, né? Nunca fui incentivada mas eu sempre fui CLTista, segurança da CLT e tudo mais. Então, sempre trabalhando em grandes empresas e tudo mais. E aí, sempre naquela inquietação, e eu não entendi o que ia acontecer e tudo mais. E aí, por essas coisas do destino, enfim, eu entendi. Acabei caindo de paraquedas na Besouro, achei que ia ser uma coisa ali de 3 meses, só para reorganizar minha vida, e eis que eu descubro o meu propósito, assim, que é ajudar pessoas da maneira que der, da maneira que for, com a estrutura que for, do jeito que der, o pouco que eu puder contribuir. Então, podem contar comigo, ainda não sei nem exatamente como é que vai ser, mas estando dentro da minha... Porque agora já tem algumas aulas presenciais marcadas para São Paulo, não sei se todas vão se concretizar, mas a princípio a gente já tem aula marcada agora para fevereiro. 1º de fevereiro iniciam as aulas presenciais. Mas aí dentro da minha agenda, o que eu puder contribuir, o que eu puder ajudar,
podem contar com certeza. Ai, que legal. A proposta também é nós construirmos isso juntas, né? Juntos com os interessados. Aliás, um dos propósitos desse encontro seria pensar formatos, estabelecer datas e começar a construir isso juntos, né? De uma forma que seja legal para todos, onde todos possam se sentir à vontade, né? Para falar do que lhe é pertinente, mas e contribuir, e principalmente contribuir, né? Para o pessoal que nos ouve. Eu acho que é isso. Nós estamos aqui num horário já avançado. Não está avançado, não. Eu aguentaria mais umas 2 horas aqui, viu? Quando a gente está falando que gosta, né? Só que nós precisamos nos despedir e preparar também a apresentação da noite. Né? Considerações finais, alguém gostaria de fazer? Ana, depois a própria Aline. Agradecemos a presença da Thaís. Ela saiu também porque, né, tem as situações lá dela, de família, né? A bebê dela precisa se alimentar, se organizar. Valeu, obrigada. E passamos agora para as considerações finais. Fiquem à vontade, quem quiser falar. Posso aproveitar que meu microfone está aberto? Ou eu só tenho a agradecer, assim, tudo que eu podia ter falado. Na verdade, eu falei com relação a podem contar comigo. Eu adoro falar sobre isso, eu adoro, né, o que eu não puder, eu não sei tudo, mas eu estou aqui, mas pode ter certeza que eu mais aprendo do que propriamente contribuo com encontros, com aula, enfim. É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de estar envolvida. Então, podem contar sempre comigo. Adorei. Gosto muito, ainda mais quando a gente traz essas questões raciais, assim, que são coisas que a gente, né, às vezes a gente, enfim, fala de outras coisas e acaba que essas questões ficam para segundo plano. E eu gosto quando essas coisas sempre vêm à tona, justamente para a gente lembrar tudo que a gente já passou, aonde a gente está, para onde a gente quer ir e como que a gente consegue contribuir para que pessoas que estão do nosso lado, para essa galera que está vindo, ou para quem, de repente, aprender com quem passou, entender o que acontece hoje, como que a gente pode sempre contribuir para que a gente consiga sempre a nossa busca, né? Que a gente não precise mais ter pessoas que queiram serem concursadas para serem vistas e para serem reconhecidas, pessoas que optem de ser o que elas queiram ser, sejam concursadas, sejam seletistas, sejam empreendedoras, sejam o que for, mas que elas façam aquilo que elas gostam e não sejam julgadas, pré-julgadas, sem falar em outras questões raciais que a gente sabe que tem. Então, é isso. Podem contar sempre comigo, se eu puder colaborar, sempre vou estar super disponível. Adorei. Nossa, nós é que ficamos felizes com a sua presença, com a sua prontidão. Foi uma das que aceitaram imediatamente quando nós fizemos a proposta. E é isso, vamos construir juntas então. E agora eu acabei da próxima vez nós faremos um recorte racial, sim, na nossa palestra a ser desenvolvida, então. Valeu, Aline. A Ana quer falar alguma coisa? Só agradecer, né? Agradecer aí o aprendizado e sempre a gente aprende um pouquinho mais para poder usar aí também no nosso trabalho. E muito obrigada. Valeu. Gente, muito obrigada. Eu agradeço muito mesmo a Aline, principalmente, né, que está aqui com grande esforço pessoal, né, pela situação que ela já disse. E, olha, do fundo do meu coração e da família Tiuaras, muito obrigada mesmo. E nós encerramos e aguardamos a todos, a todas, na nosso próximo evento. Aliás, é hoje, às 19 horas. Valeu.